Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou discente do curso de Química pela Universidade Estadual do Ceará e como parte do trabalho de conclusão do meu curso de licenciatura, eu quero trazer aqui um trabalho que é um experimento sobre o tema chuva ácida. Então, o que vem a ser uma chuva ácida, né? Primeiramente falando, trazendo aqui uma parte teórica, um breve histórico. A chuva ácida, ela nada mais é do que uma chuva com um pH abaixo de 4,5%, que é uma chuva com um potencial de acidez maior do que o normal das chuvas que normalmente já são ácidas, né, naturalmente. Então a chuva ácida é uma chuva que tem um pH abaixo de 4,5. Acima de 4,5, em torno de 5, 6,5, que é o pH normal das chuvas que temos atualmente, não são consideradas chuvas ácidas. As chuvas ácidas são essas que têm esse pH abaixo de 4,5. Então nós vamos fazer aqui um experimento, é uma simulação de como ocorre a chuva ácida na natureza. Para isso, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vamos precisar de um vidro, né, um pote de vidro com tampa, uma colher de sopa das pequenas, uma colher de chá, de forma que você possa fazer esse formato com a colher, possa entortar ela para chegar nesse formato. Vamos precisar de flores, preferencialmente cores vermelhas ou de cores mais fortes, como essas aqui. Vamos precisar de um pouco de enxofre em pó, que pode ser conseguido em casas de produtos naturais ou mesmo em algumas feiras ou farmácia. Vamos precisar de uma fita isolante. Vamos precisar também, para o experimento, de uma pinça, ou seja, uma espátula, para que eu possa estar fazendo o manuseio do enxofre. Vamos precisar também de um isqueiro, tá? Muito bem, pessoal. Então, aqui já vamos para o experimento. O primeiro passo é pegar aquela colher que nós vimos, a colher de sopa ou de chá das pequenas, fazer aquele entortamento nela e prender a colher aqui na tampa do pote. E para isso eu utilizei a fita isolante, mas também pode ser feito com o uso de cera de cola quente, tá? Então eu deixo a colher nesse formato. Aí, com o uso da espátula, eu vou colocar aqui uma pequena quantidade do enxofre nessa colher. Tá? Pronto. Nesse momento, eu já vou pegar aqui as flores, vou colocar aqui dentro do pote. As flores aqui vão nos dar realmente o efeito da chuva ácida, tá? Pronto. Fazendo isso agora, eu vou fazer a queima desse enxofre. Isso com todo o procedimento de segurança, utilizando o isqueiro, né? Aqui o enxofre está queimando, tá? Nesse momento ele está começando a soltar aqui a fumaça. Ó, não sei se dá para ver o fogo azulzinho. Esse fogo, nessa tonalidade, é a queima do enxofre. Tá? Então vamos aguardar que ele queimar um pouco. Todinho. Nesse momento eu tenho que colocar com rapidez aqui dentro do frasco e tampar bem. Tá? A partir daqui, pessoal, o fogo vai acabar e aí vai começar a surtir o efeito da chuva ácida nessa flor.
Então, vamos aguardar aqui mais ou menos em torno de 5 a 10 minutos, até que a gente consiga começar a perceber os efeitos da chuva ácida na flor. Tá? Então, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco nós voltamos para continuar com o resultado da experiência. Bom, pessoal, aqui já agora depois de 10 minutos, vamos dar continuidade para vermos aqui o efeito que surgiu, né, com a gente ter uma visualização do efeito realmente da chuva ácida nas plantas. Aqui a gente tem que abrir o pote com um certo cuidado, tá, para fazer a retirada da flor. Aí você pode utilizar uma pinça, eu estou utilizando esse pegador aqui. Vou colocar aqui, pegar outra. Nesse momento a gente tem que manter o pote fechado e deixar ele reservado por algumas horas sem abrir. Bem, aqui agora nós temos a situação em que ficaram as flores. Ó, vocês conseguem ver, elas estão uma tonalidade de cor bem diferente da inicial. Temos aqui as flores que foram colocadas inicialmente que tinham essa tonalidade. Então nós vemos essas aqui que estão, além de perder uma parte da cor delas, ainda tem algumas partes que são amareladas. Ou seja, a flor ela continua morrendo. Ó, pessoal, aqui está bem nítida, né, a situação que ficaram as flores que foram utilizadas no experimento. Essas que temos aqui com a tonalidade bem amarelada, como eu citei, elas continuam morrendo, estão perdendo a cor, né, e ficando realmente queimada. Tudo isso é pelo o nível de acidez que estava presente dentro do frasco, dentro daquele pote. E aí, em comparação, temos aqui as outras, né, que na condição natural, antes de elas serem utilizadas para o experimento, tá bom? Só para que se tenha uma melhor visualização desse experimento. Por que que isso acontece? Porque é o seguinte, quando a gente fez a queima do enxofre, né, e ele ficou preso ali, estava exalando aquela fumaça e ficou preso, então o que aconteceu? Naquele momento, o dióxido de enxofre ele estava entrando em contato com o oxigênio, então tornando aquele ambiente com uma acidez muito alta. Então aquela acidez é que fez com que a planta ela perdesse a sua tonalidade de cor e também, consequentemente, matou a rosa, certo? Isso na natureza ocorre semelhantemente da mesma forma. Ou seja, o CO2 que já existe presente na atmosfera, ele entra em contato com o enxofre e esse enxofre, entrando em contato com o enxofre, resulta na criação do ácido sulfúrico, que justamente era o mesmo ácido que estava presente dentro do pote no momento depois da queima do enxofre. Então, é esse ácido sulfúrico que torna o ambiente com uma acidez muito alta, ou seja, com pH baixo, que quer dizer que uma acidez muito alta, tá? Então, isso na natureza ocorre da mesma maneira. E quais são as consequências disso, né? Por que que isso ocorre? Como que isso ocorre na natureza? Esses efeitos acontecem na natureza a partir da queima de combustíveis fósseis, tá? A partir das erupções vulcânicas, né? E o que são a queima desses combustíveis fósseis? São os combustíveis fósseis que conhecemos atualmente, né? As grandes emissões que são feitas pelas grandes indústrias, emissões atmosféricas, uma grande poluição atmosférica pelo uso dos veículos, automóveis, e as queimadas, e tudo isso resulta que fica uma presença de ácido sulfúrico muito grande na atmosfera e essa chuva ácida ela ocorre dessa maneira, tá? Como a gente consegue perceber alguns efeitos que são até visuais para nós, em alguns monumentos, em algumas plantações, até em alguns rios e lagos onde tem a mortandade de peixes. Tudo isso é resultado da chuva ácida. Aqui no Brasil nós não conseguimos ver isso com tanta frequência porque esses efeitos são mais percebidos em alguns países como Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa e até mesmo na China.
devido às grandes emissões atmosféricas que eles fazem, tá bom? Então, esse foi o meu experimento. Espero que tenham gostado, tenham entendido, mas é isso que acontece, é esse efeito de chuva ácida que acontece naturalmente todos os dias e quase nem sempre nós percebemos. E traz diversas consequências, como essas que eu já citei, e também muitas outras consequências também para a saúde humana.